O debate acirrado nos Estados Unidos. Nós do Reino Unido nunca tivemos um julgamento de Scopes, entre parênteses, episódio da história norte-americana em que o professor Scopes foi acusado de ensinar o evolucionismo na escola. Marcou a divisão entre criacionistas e evolucionistas. Fecha parênteses. Tivemos, de fato, um notório debate público em Oxford, em junho de 1860, entre Samuel Wilberforce, bispo de Oxford, e o cientista T.H. Huxley. No tempo de uma geração, a história desse debate tornou-se notória e foi moldada por uma tradição tão forte que passou a ser aceita como verdade, embora pesquisas mais recentes indiquem que as questões não estavam, de forma alguma, tão claras quanto sugeria a narrativa aceita. De acordo com a tradição, Wilberforce, em um determinado momento, perguntou a Huxley se ele afirmava descender dos macacos por parte do avô ou da avó. Este respondeu, mais ou menos, que preferia ser descendente de um macaco do que de alguém que abusava tanto de seus talentos intelectuais. Isso, no entanto, é material para a lenda. O filósofo John Lucas mostrou há algum tempo, entre parênteses, e isso foi usado por Stephen Jay Gould, fecha parênteses, que a história na qual o agnóstico Huxley apoiou fortemente sua libertação do dogma eclesiástico criou raízes e se espalhou em um momento em que as classes médias inglesas, ainda ansiosas por obter uma posição política contra a aristocracia, tinham um interesse particular na visão de que a linhagem de uma pessoa era irrelevante para o valor moral dela. Além disso, quase no final do século, o mundo da ciência mudou significativamente, passando de uma esfera da qual todos podiam participar, entre parênteses, desde que tivessem condições, fecha parênteses, para uma aliança de caráter muito mais profissional. A imagem da ciência livre, triunfando sobre a igreja perplexa, enquadra-se muito melhor na atmosfera cada vez mais independente de cientistas da década de 1890. Entre parênteses, quando alguns dos textos fundamentais sobre o incidente Wilberforce-Huxley foram escritos, fecha parênteses, do que na da década mais autônoma de 1860. Entretanto, no final da era vitoriana, a questão cessou. A maioria das pessoas na Grã-Bretanha de hoje tem simplesmente uma vaga ideia de que a igreja está inclinada ao obscurantismo e de que a ciência nos libertou dos grilhões de seu dogma e de sua ética. O horror de 2 guerras mundiais, com a Grande Depressão entre elas, deu às pessoas muito mais motivo de preocupação e razões muito mais fortes para questionar as raízes de sua fé tradicional. Então, repetindo o meu ponto anterior, o que percebo hoje é que poucas pessoas na Grã-Bretanha abandonaram a fé por causa do que a ciência pode dizer, embora algumas que a abandonaram, entre parênteses, ou nunca a tiveram, fecha parênteses, por outras razões julguem conveniente recontar as histórias de Wilberforce e Huxley, de Copérnico, de Galileu e dos demais de muito tempo atrás. Nos Estados Unidos, no entanto, os julgamentos de Scopes claramente teve um enorme impacto, repercutindo de maneira muito mais ampla nesta cultura e acelerando uma polarização que não afetou o restante do mundo da mesma forma. Há pouco tempo, reli um clássico devocional de que gostei muito na adolescência, By Searching, entre parênteses, Na Busca, de Isobel Kuhl. Quando a autora, vinda de um lar cristão, era estudante na década de 1930, seus professores de ciência eram severos com quem acreditasse na criação literal do mundo em 6 dias e em qualquer uma das primeiras histórias da Bíblia, e depois, praticamente em qualquer história bíblica, incluindo Jesus e as origens cristãs. Era terrível a pressão dos professores e colegas para que ela se rendesse à simples tarefa de aceitar a ciência e, consequentemente, a posição ateísta. Desconfio que, como de costume, havia muito mais acontecendo além de simplesmente uma discussão pública direta, racional ou mesmo racionalista. O movimento modernista estava em plena atividade cultural e política, e acreditava-se que o cristianismo, não só, mas principalmente seu relato da criação e sua crença em milagres, especialmente os realizados por Jesus, era parte do mundo pré-moderno que o avanço da história estava deixando para trás. Em particular, e isso, enfatizo, é a percepção de quem está de fora, parece-me que a polarização cultural na sociedade norte-americana, incluindo a controvérsia fundamentalista modernista da primeira metade do século XX, tem raízes que remontam à Guerra Civil na década de 1860.
Somente esse tipo de contexto pode explicar o enorme interesse gerado nos Estados Unidos pelo julgamento de Scopes, em 1925, com um candidato à presidência em 3 ocasiões, entre parênteses, William Jennings Bryan, fecha parênteses, como testemunha de acusação e diversos jornalistas reunidos em Dayton, no Tennessee, para cobrir o acontecimento. Foi o primeiro julgamento do país a ser transmitido pelo Rádio Nacional. Contudo, esse evento não gerou o impasse entre ciência e religião propriamente dito. Ele apenas levou a um momento acentuado de polarização. E o problema com momentos como esse é que eles se tornam icônicos. Assim como os martírios antigos e modernos e como as guerras civis, eles geram sentimentos de lealdade e tradição. Você deve seguir essa e aquela linha, porque do contrário é um traidor. As palavras de Clarence Darrow, que liderou a equipe de defesa de Scopes, são atuais para quem lê Richard Dawkins e seu grupo. Entre aspas, temos o objetivo de impedir que fanáticos e ignorantes controlem a educação dos Estados Unidos. Fecha aspas. O sarcasmo de um importante jornalista como H.L. Mencken dificilmente pode ser explicado senão pela suposição de que o julgamento estava acontecendo com base em uma grande discrepância cultural. Eram modelos de cidades supostamente sofisticados do litoral ao leste, olhando com antipatia e horror para os, abre aspas, idiotas, camponeses, bichos do mato e caipiras, fecha aspas, da zona rural do Tennessee. Ainda mais significativo é que histórias subsequentes ao julgamento associaram a mentalidade contrária à evolução ao surgimento do Ku Klux Klan. Se isso se sustenta, ou não como história, não vem ao caso. A questão é que uma grande ferida na sociedade norte-americana, ferida que, em sua essência, nada tem a ver com ciência e religião, mas sim com o governo dos Estados Unidos, a legitimidade da escravidão e a posição social dos afro-americanos, continuou a se agravar e ficou mais feia e dolorosa por causa do debate ciência versus religião, ou, se você preferir, evolução versus Bíblia. É por isso que digo que, embora naturalmente as questões tenham sido importantes em outras partes do mundo, parece que os Estados Unidos norte-americanos passaram momentos particularmente difíceis, continuando o debate e o impasse até hoje. Afinal, como frequentemente é enfatizado, muitos teólogos cristãos conservadores importantes nos Estados Unidos e em outros lugares não viram ameaças nas descobertas do século XIX. Assim como aconteceu em inúmeras outras vezes, não se tomou um caminho de sabedoria que poderia ter sido encontrado em uma fase anterior, e a guerra entre as duas culturas, como ocorre em certas guerras literais, continuou com atitudes de endurecimento de ambos os lados. O que quero dizer nessa primeira sessão é que o atual contexto norte-americano, que reflete essas guerras culturais em nossos formatos, torna essas questões ainda mais difíceis para eles do que para o restante de nós. Não estou dizendo que não há problemas em outros lugares, é claro que há. Contudo, enquanto no Reino Unido cientistas teólogos como Alistair McGrath e John Polkinghorne modelam claros exemplos de correntes filosóficas que integram os dois mundos de maneira inteligente e harmoniosa, a maioria de nós, que não somos cientistas, está muito satisfeita em continuar na sua própria linha de pensamento sem ver necessidade de alardear sua lealdade ou explicar por que começou a pensar diferente. Esses não são grandes problemas culturais para nós. Não carregam, como receio que muitas vezes aconteça nos Estados Unidos, implicações políticas inquietamente diretas. É claro que os problemas norte-americanos são importantes. Entretanto, talvez seja útil refletir no modo como esse debate é agrupado junto com outros problemas maiores, tendo grande parte de sua veemência como resultado da complexidade destes mais do que de suas próprias dificuldades. Digo tudo isso não somente no sentido de que, abre aspas, não vemos bem dessa forma, fecha aspas. Faço porque existe o perigo de os norte-americanos acreditarem que todas as outras pessoas deveriam compartilhar seus problemas. Há uma velha história sobre uma gangue de jovens em Belfast que abordou um senhor indiano na rua. Abre aspas. Você é católico ou protestante? Fecha aspas. Perguntaram. Eu sou hindu, respondeu ele. Tudo bem, mas você é um hindu católico ou um hindu protestante? Então, eu sou um criacionista fundamentalista ou um cientista ateu? Resposta: eu sou um britânico.